texto que temos diante de nós, e que já foi lido hoje, é o texto de 1º livro de Crônicas, capítulo 29, de 10 a 22. Eu não vou reler o texto agora, fizemos no início do culto. E se eu fosse usar o termo homilético, a proposição da mensagem desta noite é a seguinte: se você serve a Deus conforme o Senhor ensina a sua palavra, a alegria será uma parte constante da sua vida. Outra forma de colocar isso, negativamente: se você não tem vivido em alegria, então talvez você não esteja servindo ao Senhor conforme a palavra dele. Uma coisa leva a outra. Isso não quer dizer que você vai viver rindo o tempo todo. Isso não quer dizer que você não vai chorar. Isso não quer dizer que sofrimentos estarão longe da sua vida. A gente tem aprendido na Escritura que é justamente o contrário que acontece muitas vezes. E a oposição ao Evangelho, a oposição à fé, às vezes dentro da própria casa, não só na sociedade, mas dentro da própria casa. Isso faz parte da nossa vida cristã. E você deve se lembrar da mensagem de hoje de manhã, Paulo em Éfeso, não é? O ministério mais prolongado em suas viagens missionárias foi em Éfeso, em que ele ficou 3 anos. E o ministério dele começa ali com o ensino. E o ensino da palavra de Deus produz muitos frutos naquela igreja, mas produz também oposição. Isso sempre vai acontecer. Isso não impede que haja alegria no serviço do Senhor, alegria na vida. É preciso que a gente entenda que quando a gente fala alegria no serviço do Senhor, nós não estamos falando de alegria que acontece somente naquele momento em que você está fazendo o serviço para o Senhor, como se a gente compreendesse serviço para o Senhor quando você tem um cargo na igreja, ou quando você está entregando um folheto, ou qualquer coisa assim. Na verdade, nós entendemos é que você serve a Deus em todo momento da sua vida. Você vive diante do Senhor, diante do rosto de Deus, perante a face de Deus. É muito interessante que o texto que lemos, ele termina, o versículo 22, dizendo assim, termina num banquete. É o que tem que sempre terminar. Irmãos, no céu teremos banquetes. No céu teremos isso. Não pensa que o céu é uma coisa assim tão abstraída, tão etérea, né? Tão teórica, como às vezes funciona na nossa mente. Não existe isso, não. O céu será concreto. Quando a gente fala o céu, na verdade, nós queremos nos referir a novos céus e nova terra, a esta criação purificada pelo Senhor e agora retornando, e isso de uma forma ainda melhor, àquilo que no começo estava sendo feito antes do pecado entrar, antes da queda acontecer. Então você pode pensar em termos de canções, em termos de abraço, em termos de comida, em termos de perfume, em termos de sabor, em termos de coisas concretas. Você não vai viver o estado eterno, isso não vai acontecer, você não vai viver como se fosse um tipo de fantasma. Você vai viver com esse corpo que você tem, porém não mais esse corpo. É aquele aspecto de continuidade e descontinuidade. É o corpo que você tem, mas é esse corpo glorificado, transformado, à semelhança do que aconteceu com o corpo de Cristo. E você se lembra do corpo de Cristo, não é? Pós-ressurreição, o que é narrado a respeito dele? Cristo, de repente, aparecia no meio dos seus discípulos, quando todas as portas estavam fechadas. Mas mandava colocar a mesa e comia junto com eles também. O corpo trazia as marcas da cruz ainda, mas ao mesmo tempo era um corpo que já não estava mais sujeito às condições físicas simplesmente dessa realidade. Então você vai ter o corpo físico, concreto, porém corpo glorificado para viver naquela realidade, o corpo apropriado para aquela realidade. E você pode pensar em termos de muitas coisas que geralmente a gente exclui quando pensa em céu, né? Porque a gente ainda tem, por mais que a gente lute, a gente fica com aquela ideia, com aquela mentalidade de uma toga branca, uma harpa na mão, um halo em cima da cabeça e flutuando de nuvem em nuvem. Eu não gostaria de fazer isso, talvez por uns 5 minutos sem a toga, por favor, né? Mas depois disso você vai enjoar desse negócio. Não é essa a ideia bíblica. A Bíblia não tem nada a ver com isso.
uma ideia romântica que surgiu lá pelo período medieval, talvez, e ela vem, né, e as pessoas têm essa ideia. Seres humanos não vão virar anjos. São duas ordens diferentes de criação, da criação de Deus. Ninguém vai virar. Criança, quando morre na infância, lá, criança ainda, né, não vira anjo, não cria asinha, não tem nada disso na Escritura. Né, para você ver que, embora a Bíblia seja, talvez, eu ainda penso, o livro mais lido, mais difundido, principalmente no Ocidente, isso não quer dizer que as pessoas realmente conheçam as Escrituras. Fala-se muita coisa que não está na Bíblia como se ali estivesse. Uma das tarefas dos cristãos é justamente apresentar a palavra de Deus como ela é, e não como aquilo que as pessoas têm em mente. Então, quando você pensa no céu, com todas essas coisas, com todas essas maravilhas, você entende por que o versículo 22 aqui termina o texto falando isso. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor. É na presença de Deus com grande regozijo. Grande regozijo. O que eles fizeram? Eles louvaram ao Senhor. O texto anterior disse, você lembra disso? Está lá. Curvaram as suas cabeças, oraram e louvaram, e depois terminou o culto, eles foram para o banquete. Não, o culto não terminou. O banquete é parte consequente, integrante do mesmo culto. E é na presença do Senhor que eles comem, que eles bebem, que eles se alegram. Porque havia Deus feito uma obra no meio deles. Na verdade, Deus vinha realizando essa obra. Veja como que acontece esse texto. O que esse texto é? Esse texto é a oração de Davi. Veja como essa oração acontece. Ela é uma oração de gratidão. Qual é o motivo? Davi tinha dito ao povo que trouxesse ofertas para a construção do templo, que Salomão, filho dele, iria fazer. Deus já havia dito que Davi não ia construir o templo, mas o filho dele faria isso. Então o povo deveria trazer ofertas, da mesma forma como aconteceu no tempo de Moisés, quando as ofertas foram trazidas para a construção do tabernáculo. E tabernáculo nada mais era do que um templo móvel, um templo que você conseguia transferir de um lugar para o outro. Agora, o templo seria construído em Jerusalém e Salomão seria o executor dessa obra, e Davi havia chamado para que as pessoas trouxessem ofertas, e o povo trouxe muitas ofertas. Quem tinha pouco trouxe bastante, quem tinha muito trouxe mais ainda, e todo mundo se alegrando na mesma proporção, porque pôde participar da obra de Deus. Quem dava menos que o outro não ficava se sentindo inferior, quem dava mais que o outro não ficava se sentindo superior, porque todos davam de acordo com aquilo que o Senhor lhes havia dado. E a grande percepção, a grande descoberta que Davi faz aqui junto com o povo, é que aquele sentimento de desapego, aquele sentimento de dar, de liberalidade no dar, era obra de Deus no coração de cada pessoa. Então, quando eles descobrem isso, eles louvam ao Senhor. Mas note como é que Davi começa. A oração aqui tem muito a ver com aquela oração lá em Atos 4, quando a igreja se reúne para orar, e eles começam exaltando a soberania de Deus. Tu, soberano Senhor, que disseste por intermédio, e assim começa lá em Atos 4, veja como começa aqui, teu Senhor, aliás, Davi começa dizendo, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Que percepção gostosa é essa? Tudo começa aí, meu irmão. O livro do Apocalipse louva a Deus porque Ele é o Criador. Diz, bendito és, Senhor, porque tudo criaste. Isso deveria ser suficiente para qualquer ser vivo que tem entendimento, já se rendesse ao Senhor e dissesse, Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser, simplesmente porque Ele criou tudo e nada teria existido se Ele não quisesse. Porque Ele tem poder para criar e poder para manter. Porque Ele idealizou e Ele executou. E porque Ele fez isso para expressar a sua glória. O nosso grande problema é que nós ainda achamos que o universo existe por nossa causa. Nós pensamos que a criação exige por nossa causa. Nós pensamos que as coisas estão aqui no planeta por nossa causa. E não é.
É por causa de Deus. O que Davi está aqui reconhecendo é que Deus está no centro de todas as coisas. Por isso que existe uma grande dificuldade de rendição a Deus. Por que há tantos ataques às Escrituras? Por que há tantos ataques à fé em Deus? Porque pessoas que creem em Deus são tidas como ignorantes, como retrógradas, como retardadas, com qualquer coisa assim. Pessoas que não estudam direito, pessoas que não desenvolvem muita cultura, pessoas que não têm um QI muito elevado. Pessoas vão perguntar para você e efetivamente algumas têm feito. Como você pode crer nesse negócio? Como você pode crer que há um Deus? Como você pode crer que há uma criação, que isso aqui é criação de Deus e que ele ainda vai pôr um fim na história desse jeito? Por que acontece tanto disso? Porque é difícil para a gente sair do centro do universo. É difícil eu não estar no meio. Um filósofo que ainda é seguido por muita gente, Nietzsche, em dado momento da sua vida, ele diz o seguinte: se existe um Deus, eu sou Ele. Como eu poderia não ser? E o que ele expressou ali é a essência de todo o pecado humano. Como não? Se tem um, sou eu. Obviamente. Porque, irmãos, ou você se rende a Deus, ou então você se torna idólatra, e o primeiro ídolo e aquele que rege toda a idolatria é sempre aquele que você vê diante do espelho. Não importa como a idolatria se expresse, se ela é filosófica ou se ela é daquele tipo mais grotesco. Toda idolatria é uma projeção de nós mesmos como sendo o centro do universo. O que os crentes das Escrituras no Antigo e Novo Testamento e através dos séculos têm confessado é que Deus é quem ocupa o centro do universo. Não no Apocalipse você vai encontrar essa expressão: o Senhor é digno porque o Senhor criou tudo. Só isso deveria ser suficiente. Ele criou, Ele faz o que Ele bem entender. Essa é a argumentação do profeta Isaías, essa é a argumentação de Paulo em Romanos. Deus é quem faz, Ele é o oleiro, e Ele faz a xícara, e Paulo e Isaías, muito tempo antes dele, uns 700 anos antes de Paulo, ele diz o seguinte: olha, não tem como a obra criada virar para o seu Criador e dizer assim: por que você fez desse jeito? Não gostei muito não. Você devia ter colocado uma asa aqui para alguém pegar. Eu não gostei que você fez assim. Ele disse: isso não existe, mas nós não aceitamos isso. Nós temos dificuldade em sair do centro do universo. O que o rei está aqui fazendo é reconhecendo que não é ele o responsável pelo que tinha acontecido. Deus é o responsável. O rei diz: tragam o que vocês quiserem, o que vocês sentirem no coração, para usar uma expressão que nós usamos muito, né? O desejo de fazer, e o povo trouxe em abundância. Quando Davi olha aquilo, ele reconhece que tanto no povo como nele mesmo aquilo é obra do Senhor. Por isso ele começa exaltando, dizendo que o Senhor é bendito, e depois ele começa dizendo que Deus e ele continua dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas, que todas as coisas vêm dele, a força, o poder, a própria possibilidade de agir. Meu irmão, ponha isso sempre diante dos seus olhos. O arcanjo mais glorioso é aquele verme mais horrendo que você conseguir imaginar, que habita algum lugar bem lá no subsolo da terra, um verme que nunca foi visto por nenhum ser humano. Ambos se movem e só conseguem se mover por causa de Deus. Não tem diferença. O anjo que obedece à ordem de Deus, a palavra dele, como diz Hebreus, como diz o Salmo 103. E o demônio mais asqueroso, ambos se movem por causa de Deus. Ninguém se move fora de Deus. Deus é que possibilita isso. E tanto demônios como pecadores que continuam desafiando a Deus terão que dar conta a Deus de terem utilizado aquilo que Deus lhes deu inicialmente, as capacitações de que eles têm, sobre as quais eles têm domínio e a que eles receberam de Deus, para cumprir não os propósitos que glorificam a Deus, mas a sua própria vontade. Essa será uma das coisas que eles terão que dar contas a Deus. Mas não existe movimento fora de Deus. É sempre o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Como Paulo diz aos atenienses, nele nós nos movemos e existimos, e fora dele não existe existência, se eu sempre permitir essa redundância. Bastante ruim, por sinal.
mas às vezes o vocabulário fica muito aquém de expressar como é significativo o fato de que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, mais uma vez, porque esse texto é muito bonito também, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Ele é o Criador, ele é o dono, e ele faz tudo. E Davi estava reconhecendo isso. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E aí ele especifica, ele parte agora do geral para o específico, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque ele reconhece duas situações aqui. Uma, ter as coisas para dar vem de Deus. Ter o desejo de dar vem de Deus também. Então ele reconhece, quem sou eu? Quem é o meu povo? Nós não somos nada. Na verdade, é o Senhor que nos move. E é interessante porque Deus não faz isso como se Ele estivesse puxando cordas de marionetes. Porque a nossa tendência, já que a gente é tão pecaminoso, né? Calvino gostava de expressar esse tipo de coisa. Nós somos tão perversos que a gente, se Deus deixar, a gente perverte o ensino a respeito de como Ele faz as coisas. Então é preciso que se diga que quando o povo faz isso, quando Davi faz isso, quando nós fazemos essa entrega a Deus, Deus não está puxando cordas de marionetes. Nós não somos robozinhos programados por Deus. Deus exalta a si mesmo, fazendo com que a sua graça trabalhe em nós, nos libertando do senhorio do pecado, que nos leva, que nos afasta de Deus, para longe de Deus, nos afasta dele, e que, portanto, não nos permite cumprir o propósito da nossa existência, que é trazer glória a Deus. Então, a graça de Deus se manifesta, resolvendo o problema da penalidade do pecado. Cristo morreu na cruz para que eu não sofresse a pena do pecado. Ele recebe a ira, eu recebo a graça. A graça de Deus se manifesta para resolver o problema do senhorio, do domínio do pecado. Então, agora eu não sou mais escravo do pecado. Paulo ensina em Romanos capítulo 6, o pecado não terá domínio sobre vós. E quando isso acontece, então eu começo a ser instrumento para a glória de Deus novamente, aguardando a terceira grande obra da graça em relação ao pecado na minha vida, que é quando o pecado será extirpado da minha vida. Isso acontecerá quando você for chamado à presença de Deus ou quando o Senhor Jesus voltar, ou seja, na glorificação, então isso acontecerá. Você já foi liberto da pena do pecado, você já foi liberto do domínio do pecado, você será liberto finalmente da presença do pecado. Então, quando isso acontecer, está completo o quadro. Mas mesmo aqui, Deus é tão poderoso, tão misericordioso e tão gracioso, que mesmo aqui, onde a luta com o pecado continua acontecendo, coisas maravilhosas como essa acontecem. Deus glorifica o seu nome através da instrumentalidade de pecadores. Por isso, Davi pergunta, porque quem sou eu? A prova de que alguém está andando com Deus é que ele diz, não sou eu, é Deus. Ele aprendeu a lição que a Bíblia ensina ao longo de todas as suas páginas. Não somos nós, é Deus. Ele que está no centro, o poder é dele, a glória é dele, as capacitações vêm dele. Quando você se rende a isso, você começa a experimentar verdadeira alegria, e não como se você fosse uma espécie de marionete ou robô. E essa é uma das coisas mais maravilhosas que Deus faz, é que você experimenta isso como indivíduo, como pessoa individual, como ser separado de Deus, embora vivendo em Deus, como eu acabei de dizer, todos nós nos movemos e existimos nele. Mas Deus consegue fazer uma coisa fantástica aqui, é que você, diferente de tudo mais que há, de todas as outras criações de Deus, você é único nesse sentido, e ainda prisioneiro do pecado, é liberto do pecado, e agora você se volta para Deus, naquelas qualificações que são difíceis para a gente compreender, você se volta para Deus como servo. Ele é o rei. Mas você também se volta para Ele como amigo, como filho, como irmão. Em todas essas coisas que você... Como pode isso aqui acontecer? A graça é que capacita isso. É por isso que, ao mesmo tempo que Jesus é descrito como rei, é descrito como irmão, é descrito como amigo, é descrito como pai. Coisa maravilhosa, não é? Ele é rei, nós nos curvamos diante dele em alegria. E como fazemos agora, faremos naquele dia, não é?
Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se curve todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Não é isso? Mas ele também disse, já não vos chamarei servos, porque um servo não sabe o que faz seu Senhor, eu vos chamarei amigos. Olha só, Jesus amigo. E o livro de Hebreus gasta muito tempo para dizer que ele é o nosso irmão mais velho. Que ele tem prazer em apresentar os seus muitos irmãos ao Pai. Você começa a perceber e a ver isso quando você reconhece aquilo que Davi está reconhecendo. Quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar todas essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Nós recebemos, né? E devolvemos. Essas expressões arcaicas são interessantes, né? As pessoas às vezes não gostam muito, não. Que coisa esquisita, né? E das tuas mãos tu damos. Olha só. Já pensou? Começa a falar assim em casa com a sua esposa. Talvez ela diga, filho, já estava difícil a gente se entender antes, agora com esse vocabulário que você está usando, então vai ser impossível realmente, né? Mas sabe o que tem de bom isso? É que isso parece que fica na mente ali, né? E da tua mão tu damos. Damos isso a ti. Isso que o Senhor nos deu. E é bom porque isso fica na cabeça, né? Aumenta a cultura da gente também um pouquinho, pelo menos no que se refere à gramática. Mas o importante aqui é que nós recebemos dele e devolvemos para ele. Verso 15, então, é aquilo que alguns teólogos têm chamado, muito acertadamente, da nossa condição. Nós somos, ao mesmo tempo, peregrinos e nativos. Essa é a nossa situação nesse mundo onde o pecado ainda habita. Esse mundo onde a queda e a redenção atuam. Nós somos nativos e nós somos peregrinos. É uma situação bastante estranha. Porque somos estranhos diante de ti. Peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Aquele reconhecimento de que nós somos uma coisa que pode ser soprada para longe assim rapidamente. Passamos, somos peregrinos, somos estranhos diante dele. Ele mesmo assim resolveu nos fazer filhos, seus filhos. Mas o que está em vista aqui, o foco aqui, é justamente a nossa condição de não permanentes. Nós somos passageiros, nós passamos, né? E ainda assim, Davi está assombrado com o fato de que Deus utiliza pessoas assim para expressarem a glória de Deus, como foi expresso aqui nas dádivas, nas ofertas que trouxeram para o templo. Ele não está satisfeito, por isso ele vai enfatizar mais. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Que bom, né? Quantos problemas seriam resolvidos se as pessoas que trazem ofertas ao Senhor na igreja, né? Nós temos os dízimos e ofertas, né? Continuam acontecendo hoje de uma forma diferente do que acontecia. Isso é tão mal compreendido quanto qualquer outra coisa na Bíblia. Quando você ouve principalmente uma pessoa de fora da igreja, ou uma pessoa que esteve numa igreja frequentando durante algum tempo, geralmente uma igreja que não tem ensino, né? Então ela sai falando coisas que ela não entende, que ela não conhece. Se as pessoas soubessem que o que elas trazem para o Senhor, para o sustento da obra do Senhor, vem do próprio Deus. Se Deus não tivesse dado, elas não teriam para dar coisa nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, é que quando elas fazem isso, elas têm que fazer com alegria. Não adianta fazer por obrigação ou com aquele sentido de troca. Eu vou dar, então eu vou receber alguma coisa. Você faz isso, você não aprendeu nada do Evangelho. Só isso já faria muita gente desistir de estar em muitas igrejas hoje. Porque tem muita gente lá dando o seu dinheiro, achando que vai receber alguma coisa em troca de Deus, porque é isso que é dito para eles. E não funciona assim. Deus não precisa de nada nosso. Até porque tudo é dele. Não se faz troca com Deus, tudo que recebemos é pela graça dele. Então a instrução de que você vai fazer o seu sacrifício trazendo coisas para cá e Deus em troca vai te abençoar, ela não é só uma coisa não bíblica, ela é completamente herética. Ela é diabólica. Ela serve para dominar as pessoas. Ou na ganância delas, ou então nas suas necessidades, na sua boa fé, o que for. Uma terceira coisa que precisa ser ensinado sobre isso é que as pessoas trazem de acordo com a proporção do que têm. Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, mas aqui no Antigo Testamento esse princípio já está apresentado. Não é pedido a ninguém que traga um troço escandalosamente acima da sua condição, nem é estipulado para ninguém
Aquele que tem pouco, traz pouco e se sente muito grato e muito feliz, muito alegre com aquilo. O príncipe do povo que traz muitas coisas e se sente muito grato por ter feito aquilo e não se sente superior ao outro e o outro não se sente inferior a quem deu mais. É proporcional. Essa é a ideia de dízimo, uma proporção. Os 10%, eles morrem no Antigo Testamento. Na verdade, espera-se que você vá além de 10%. Mas nunca se espera que você faça um esforço que esteja acima daquilo que Deus mesmo te deu. Paulo diz isso aos Coríntios na segunda carta. Se alguém dá, seja conforme aquilo que tem e não segundo aquilo que não tem. Ele está sendo muito óbvio aqui. Ele está apresentando a coisa mais óbvia. Parece difícil para algumas pessoas entenderem isso, principalmente quando tem um grupo de pastores ou pseudo-pastores ensinando justamente o oposto. Paulo está dizendo isso que vem das Escrituras do Antigo Testamento. Você oferece daquilo que você tem. Não é de acordo com o que você não tem. Eu estou com muito pouco esse mês, mas eu vou dar mais, eu vou dar tudo, porque aí eu vou receber. Está tudo errado, esse ensinamento não é bíblico. Quanta gente tem sido escravizada e quanta gente tem enriquecido ilicitamente dentro da igreja por causa disso, porque não lê a Bíblia, não compreende a Bíblia, não se sujeita à boa palavra de Deus e aí fica sujeito às palavras dos homens. E aí um tolo fora da igreja fala um monte de bobagem a respeito disso, porque ele não sabe nada, coitado. Mas o pior é quando você vê alguém que esteve numa igreja falar isso porque não aprendeu, não se interessou e não lhe foi ensinado, e aí sai falando coisas desse tipo por aí. Né? Ele deixa bem claro aqui, vem da tua mão e é toda tua. Mas ele não está satisfeito ainda, ele quer expressar mais, porque essa é uma das coisas que acontece no louvor e na adoração, você quer expressar aquilo de todas as formas possíveis. Eu me lembro então de alguém dizendo que contemplar a graça de Cristo, contemplar o Senhor Jesus, ver mais de Cristo, da sua beleza, da sua majestade, da sua soberania, da sua realeza, né, como Senhor, como Salvador, é como se Cristo se apresentasse diante de você com uma daquelas roupas antigas, né, aquelas roupas reais, que são muito ornadas, tem muito pano ali, faz aquele monte de dobras, né, na roupa, e é como se você estivesse tirando dobra por dobra, é como se o Espírito Santo estivesse iluminando Cristo, e você vendo cada vez um pouco mais de quem Ele é, do que Ele é. É isso que Davi está fazendo aqui. Você nunca fica satisfeito, você quer falar mais, porque tem muita coisa para você ver a respeito de Cristo. Por isso ele continua dizendo, bem sei, estou no verso 17, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. O que significa que Deus enxerga o coração. Deus vê aquilo que nós não vemos. Os homens e mulheres estavam aqui no horário das 5 horas. Lembram do que eu falei sobre transparência do que foi perdido no Éden, do que é recuperado em Cristo a respeito de transparência? Pois é, Deus vê. Né? Então, aqui está, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Não pensa que é da sinceridade indo pelo caminho errado, não, tá? Esse negócio de que a pessoa, o que importa é a sinceridade, não. Você pode estar sinceramente dando a seu filho um pouco de cianureto, ele não vai melhorar se você confundiu as caixas dos elementos químicos. Não vai. Com toda a sua sinceridade, você vai ver seu filho morrer diante de você em poucos segundos. Não vai funcionar. Esse negócio de que está sincero e que sinceridade é tudo, não. Não é. As pessoas gostam muito disso. Mas certamente sinceridade é óbvio que é um valor importante. Mas você pode estar num avião que está sem combustível e sinceramente acreditar que ele vai continuar voando depois que o combustível acabar. Eu acho que você vai descobrir isso da pior forma possível. Então não é a sinceridade pura e simplesmente que agrada a Deus, mas a sinceridade daqueles que andam nos seus caminhos, de acordo com o que Ele mesmo diz. Deus diz. Por isso, bem sei, Deus, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas, e também, eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria, você se lembra de Barnabé lá em Antioquia da Síria? Quando ele chega e vê a graça de Deus, ele se alegra, porque ele é um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Qualquer pessoa que está assim diante de Deus, ela se alegra quando vê Deus operar nos outros. Então, Davi se alegrava porque via Deus operando nele. Eu, sinceridade, eu dei
voluntariamente. Mesmo eu sendo rei, não me vi obrigado, nem como exemplo, nem por interesse, eu dei voluntariamente. É isso que Davi está descobrindo aqui, irmãos. Ele olha assim, eu realmente fiz isso com alegria. Não é só porque eu tenho, se eu não tivesse, eu teria dado do pouco que eu tivesse. Eu fiz com alegria. E aí uma outra coisa se choca com ele, que é a alegria de ver. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se chama, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Tem aquela alegria de ver Deus Deus usando o seu povo. Então ontem, quando eu observava os irmãos na CBA, trabalhando e fazendo, eu via assim, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Porque eu conheço as dificuldades dos irmãos, como pastor. Eu conheço as lutas que muitos irmãos estão passando. Eu sei dessas coisas, os irmãos vêm, os irmãos conversam e tal, e estão ali. Né? É muito interessante isso. Quando nós estivemos aqui, uma semana atrás, um grupo de 12 pessoas, estivemos aqui preparando as cestas básicas, né? Todo mundo que estava aqui tinha compromisso, todo mundo tinha família, todo mundo tinha coisas para fazer. Efetivamente, alguns tiveram que ir lá pelo meio-dia dizer, olha, eu preciso ir embora, eu tenho um compromisso agora. Então, trabalhou e foi. Depois um outro também teve que fazer isso. E eu fiquei pensando, porque eu estou sempre pensando as coisas da forma mais bíblica que eu consigo fazer. Eu olho para isso, olha só, são todas pessoas ocupadas, são todas pessoas que têm responsabilidades, né? E estão aqui, estão fazendo trabalho. E quando eu olho para aquele grupo que estava lá ontem, eu vejo a mesma coisa. Todas as pessoas que têm trabalho, todas as pessoas que têm responsabilidade, têm família, têm responsabilidade como pai, como mãe, como marido, como esposa, como profissional, como seja o que for, mas está ali fazendo, e você vê que isso é a operação da graça de Deus. Mesmo quando você vê isso em grupos que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor, isso ainda é a operação da graça comum de Deus. Abandonados a nós mesmos, irmãos. Lembra? A depravação ela é integral, não é? Ela contaminou todo o nosso ser, nossa vontade, nossas emoções, nosso intelecto, mesmo nossa imaginação e nossa intuição, todo o nosso ser integralmente foi contaminado. Se Deus deixa entregue assim, nós simplesmente nos destruiríamos uns aos outros e a nós mesmos. A graça comum é que impede isso. A Escritura ensina isso, eu penso com muita clareza. Você não precisa torcer textos ou fazer interpretações, alegorizar, ou seja lá o que for, espiritualizar texto. Ela diz isso várias vezes. Em Êxodo ela diz isso várias vezes. Como Deus opera no coração dos homens. Mas quando a gente vê isso, a gente se alegra. Eu estou aqui por quê? Eu estou aqui porque eu sou pastor? Não. Não é por isso, não é por causa de uma função, não é por causa de uma possibilidade assim simplesmente. Deus move a gente a isso, você se alegra. Mas quando você vê os outros fazendo isso, os outros irmãos, as outras pessoas, você se alegra com isso também. Né? E é boa essa alegria. A gente deveria valorizar a alegria por estar fazendo a obra de Deus. Isso não é pecaminoso, não, irmão. Não se sinta mal quando você faz a obra de Deus, não. Sinta-se alegre. É para se sentir alegre mesmo. É Deus me usou, olha só. Né? Verso 18, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, uma referência ao pacto, à aliança, né? Conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. Ora assim pela sua igreja. Essa é uma boa oração, um bom modelo de oração para você fazer por si mesmo e pela igreja. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Deus ouviu a oração de forma que Salomão fez isso. Você sabe que Salomão mais adiante cometeu erros que o afastaram de Deus, depois ele se arrepende e volta, o que significa que você precisa estar sempre fazendo essa oração e sempre dependendo da graça de Deus. Não existe uma oração que é feita hoje, resolve tudo para sempre. Você precisa estar sempre voltando ao Senhor e se alimentando da sua graça, sempre bebendo daquela água, né, que salta para a vida eterna. Né, como Jesus diz, vinde a mim, venham. Né? E você vai se lembrar que a expressão que foi registrada lá em grego tem o sentido de vir continuamente ao Senhor. Nós precisamos estar sempre vindo ao Senhor. Então disse Davi a toda a congregação, e aí a festa, né? Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram ao Senhor, se prostraram perante o rei. É muito interessante observar essa situação aqui, porque eles adoram o Senhor e se prostram diante do rei. O rei, dentro da existência de Israel, a monarquia já havia sido prevista na lei. Ela tem previsão na lei.
E o rei, ele serve como tipo do rei que virá, o Senhor Jesus Cristo. A monarquia aponta para isso, junto com o ministério profético e junto com o serviço sacerdotal. Esses 3 ofícios de Cristo, como a gente chama, estavam ali em Israel, na monarquia, no ministério sacerdotal, no ministério profético. Então é muito interessante que o rei aqui, que é humano, mas tem essa representação, ele se coloque diante de Deus e diga: quem sou eu? E se Davi tivesse a cristologia que hoje a gente tem, ele não tinha, mas se ele tivesse, ele diria assim: eu sou apenas um tipo, um modelo imperfeito, uma imagem muito grotesca do verdadeiro rei. Mas que bênção que eu posso ser essa imagem grotesca pela graça dele. Que bênção que eu posso ser isso. Eu hoje fico muito triste quando ouço aí expressões como nós somos uma nação, reino de sacerdotes, nação santa, fazendo coisas como se exaltando a nós mesmos. Utilizando isso para dizer que você está por cima, que você manda, que você só tem do bom e do melhor, que você não tem nenhum problema, que tudo com você corre da melhor forma possível, que você é cabeça, não é cauda, que você só pisa a cabeça de serpente e escorpião. Tudo isso para dizer o seguinte: olha, a prosperidade material que me cerca é a prova de que Deus está comigo. Ninguém aqui pensa nada disso, é um pensamento completamente estranho à Bíblia. A gente se vê como representantes imperfeitos de Cristo. Paulo diz: somos embaixadores da parte de Cristo. Essa é uma grande honra. Eu sou um embaixador imperfeito, mas sou embaixador dele. A obra é ele que faz. Como pode um embaixador imperfeito, uma sombra imperfeita do monarca do universo, uma figura grotesca do sumo sacerdote, do grande sumo sacerdote, um arremedo daquele que é o profeta, que trouxe o evangelho? Como pode Deus usar esse tipo de coisa para abençoar? Mas Deus faz isso porque é a graça dele. E a gente se sente grato. A gente se sente grato. E assim, viram? Viram como eu estou... Se você vier para essa igreja aqui, você vai experimentar, sabe, vai comer o melhor dessa terra, seja lá o que isso signifique. Tem a menor ideia do que eles querem dizer. Eu sabia o que significava lá com relação a Canaã. No Antigo Testamento agora tem muita dificuldade para entender esse tipo de coisa, quando irmãos nossos estão morrendo, como oramos aqui há pouco, estão dando a sua vida por causa da graça, por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus, por causa do grande Rei, que é digno que se faça isso por Ele quando é exigido de nós. E alguns estão pensando que vão usufruir o melhor dessa terra. Esqueceram que nós somos peregrinos, passageiros. Não é aqui o lugar da nossa habitação final, pelo menos não do jeito que está. Deus se utiliza de pessoas imperfeitas como eu e você, irmãos, para sermos os grandes representantes. As pessoas não veem Cristo, as pessoas veem a gente. E vão ver Cristo na gente. Na mensagem que pregamos, no Evangelho que vivemos. Como ele disse, em outras palavras, com o amor que nos amamos uns aos outros, que não tem nada a ver com aquele conceito de amor que anda por aí fora. Não é? Então eles são chamados ao louvor, e o rei, eles se curvam diante do rei. Você já ouviu o rei dizer que não foi ele que fez isso? O simbolismo é mantido. O rei faz humildemente o seu trabalho constrangido, porque ele usa a coroa, porque ele é um tipo daquele rei que virá. E como eu disse, essa cristologia nem ele tem. Constrangido ele, o povo se curva, e ele sabe que não é a ele, porque ele mesmo está curvado diante do verdadeiro rei, que é o Senhor. E como a festa estava só começando, no dia seguinte, muitos holocaustos, né? Os números usados aqui talvez não precisem ser entendidos literalmente. O que quer dizer, irmão, é que foi uma grande festa, com muitos holocaustos e sacrifícios ao Senhor que foram realizados ali, e finalmente a comida. Tem que ter comida. Coisa boa, não é? Isso remete a Gênesis, não remete? Não remete, não? Eu logo penso em Gênesis. Deus não criou as árvores do jardim com todos os seus frutos, e elas eram todas cinzas, e os frutos eram uns cubos cinzas também, sem gosto nenhum. E Deus disse assim: olha, esse fruto é nutritivo, tem todos os nutrientes que esse corpo que eu dei para vocês, com o qual eu formei vocês, precisa. Então vocês vão se alimentar desse fruto aqui,
e Ele vai manter a vida de vocês. Deus tem muito melhor do que isso para fazer, irmão. Você olhava e como hoje você ainda experimenta isso, eu não preciso nem usar aquela figura de lá que eu não tenho como imaginar, né? Assim, eu posso até imaginar, mas não tenho como estabelecer. Basta usar o que está diante dos nossos olhos. Você já visitou algum pomar, uma horta, uma plantação, e você chega ali, tem plantas de todo tipo, com variadas cores e perfumes diferentes. Você pega um banquete onde há várias frutas colocadas e aquilo já é um banquete para os olhos. Você chega perto e sente o cheiro daquela comida, o perfume daquela comida bem preparada, e aquilo já é um banquete para o seu olfato. Você então prova aquilo, e aquilo faz com que você, antes de provar, sua boca já está salivando. A minha já começa só de eu pensar. Porque duas coisas acontecem quando você se alimenta. Você é nutrido. E a segunda coisa que acontece, você tem prazer. Prazer não é invenção do diabo, é invenção de Deus. O diabo só pode deturpar o prazer, adulterar o prazer, exagerar o prazer para que ele se deforme. O inferno nunca foi capaz de criar nenhum tipo de prazer. Só Deus cria prazer. E quando você se alimenta, você tem o prazer e você tem a nutrição. Essas duas coisas são abençoadoras. Não é uma coisa maravilhosa isso? Então, no dia seguinte tem banquete. E eles comem, e eles bebem, e eu posso garantir a vocês que eles não estavam bebendo só água, não. Tá? Senão, qual é a graça? Comeram, beberam naquele dia e fizeram isso perante o Senhor. Olha só, perante o Senhor. Não foi assim, bom, agora, né, eu me lembro muito disso, quando eu fui para a igreja lá, 10, 11 anos de idade, a gente ia para uma reunião de oração. Irmãos, eu peço que o irmão ore pela minha vida material e minha vida espiritual. Eu demorei muito tempo para entender que essa frase não significa coisa nenhuma que vale a pena. O que significa só de vida material e vida espiritual? Que dicotomia, né? Tem isso. O sujeito pensava o seguinte, vida espiritual, quando ele ora, lê a Bíblia, está na igreja, quando ele distribui um folheto. Isso é vida espiritual. Quando ele está trabalhando, está na escola, está estudando, está fazendo algum trabalho, está consertando o carro, aí é vida material. Não tem o menor sentido isso. Não é? É como se ele virasse um espírito quando está na igreja, quando está fazendo as coisas, e aí depois ele encarnava novamente na vida material para... Não existe isso. Não tem essa coisa, não tem essa divisão, essa esquizofrenia, não é? Então, você vive integralmente diante do Senhor. Eles comeram, eles beberam naquele dia diante do Senhor, que eles se alegraram ali, usufruindo do prazer que o Senhor dava, em todo esse sentido, e é assim que vai ser no céu, é assim que vai ser no estado eterno. É por isso que Paulo se revolta quando ele escreve a Timóteo contra aqueles que querem proibir os manjares que Deus mesmo preparou. Gente que diz que o casamento não é uma boa coisa, que a alimentação, que o prazer não é uma boa coisa. E Paulo diz, olha, as coisas recebidas com ações de graça, né? Porque quando você recebe com ações de graça, você está reconhecendo Deus naquilo. Você não pode receber com ações de graças o prazer obtido no adultério. Mas você deveria dar graças a Deus por cada vez que você tem o seu cônjuge. Porque isso vem de Deus. Deus não sai do quarto como não sai da mesa quando a gente experimenta os prazeres legítimos que Ele criou para nós. Pelo contrário, Deus é exaltado quando a gente experimenta esses prazeres e dá graças e reconhece que vem dEle para nós. É isso que o povo está fazendo. É por isso que eles comem e bebem naquele dia perante o Senhor e fazem isso com grande regozijo. Por isso, irmão, se você segue o Senhor e anda de acordo com a instrução dele, você tem que viver em alegria. De um jeito ou de outro, mesmo nesse mundo pecaminoso, onde a angústia aparece, né? Não é uma situação meio paradoxal essa? Porque nesse exato momento, irmãos nossos estão sendo perseguidos no norte do Iraque. Crianças cristãs estão sendo decapitadas só porque são cristãs, devolvidas a seus pais sem cabeça, como nós sabemos. Homens estão vendo suas mulheres serem violadas porque elas são crentes, só por isso. Ainda assim,
existe um tipo de alegria que, mesmo nessas circunstâncias, sustenta as pessoas, sustenta os crentes. E nós caminhamos para o usufruto pleno desse tipo de alegria quando o Senhor finalmente voltar e quando a história tiver o seu fim. O fim da história, como nós conhecemos, é simplesmente o começo daquilo que Deus estava realizando, continuará realizando, quando toda essa situação do pecado for finalmente fechada e resolvida. É para isso que nós caminhamos. Então busque alegria. É legítimo buscar alegria no Senhor e se alegrar diante dele com tudo que ele nos deu, com tudo que ele preparou para nós e com tudo que ainda vamos vivenciar na eternidade. Que Deus nos abençoe.